Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico, abrindo a santa, a bendita, a eterna, a gloriosa Palavra de Deus, no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Vamos ler todo o Salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e a lança, queima os carros no fogo. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, graças te damos, porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor não foi, nem será. O Senhor é o nosso refúgio. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos protegido. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é quem conduz a nossa vida. Agradecemos, ó Pai, porque a sua misericórdia não tem fim e elas se renovam a cada manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos nos aquietar diante do Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é exaltado entre todas as nações, e o Senhor está conosco. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor agora com 2 hinos. Boa noite, irmãos. Nós vamos cantar o hino 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. E é isso que nós vamos cantar. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento
e afinal ressurreição. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. E nós vamos cantar agora o hino 26, ao Deus grandioso. Quando nós contemplamos a grandeza do Senhor, nós vemos as outras coisas muito menores. Nossos problemas são menores, as dificuldades são menores, porque o nosso Deus, Ele é grande. Então vamos olhar para Ele. Né? A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então nós vamos cantar: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo de tua mão. É isso que nós vamos cantar, essa nossa adoração ao Senhor e contemplarmos a sua obra. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão. Estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, antes de nós lermos e fazermos a exposição do texto,
eu queria dar uns avisos para os irmãos. O primeiro deles é que a nossa escola bíblica dominical começa às 10 horas da manhã, via Facebook também. O nosso culto comunitário às 19 horas da noite. O nosso culto no próximo domingo será ao vivo, pelo Facebook. Tentaremos também fazê-lo pelo YouTube, mas pelo Facebook já é certo. Ao vivo, às 19 horas, domingo. Eu queria também, irmãos, agradecer, porque os irmãos ouviram o nosso apelo. Os irmãos enviaram cestas lá para a nossa casa e nós temos distribuído essas cestas. Você não tem ideia o tanto você está abençoando a vida das pessoas. Nós já distribuímos mais de 60, 70, 80 cestas. Nós temos um pouquinho de dúvidas com relação ao número. Mas você tem nos abençoado muito. Louvado seja Deus. Tá bom? As nossas irmãs da SAF estão propondo, ou melhor, estão convocando a nossa igreja para um jejum no dia de amanhã, do horário que nós acordarmos até o meio-dia. Jejum é sempre acompanhado de oração. Então nós estaremos lendo a palavra, nós estaremos jejuando e nós estaremos orando. E tem um motivo, não é nobre, é nobríssimo, pelos nossos irmãos que estão desempregados, pelos irmãos que têm comércio, e por aqueles irmãos que estão na eminência de perder os seus empregos. Vamos estar orando, porque o nosso Deus é o Deus que abre portas. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Sejam elas visíveis, sejam elas invisíveis. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então vamos tirar a parte da manhã para nós orarmos, meditarmos e jejuarmos. Jesus parte do pressuposto que os seus discípulos iriam jejuar. Quando jejuardes, fazer isso e aquilo. Ou seja, Jesus partiu do pressuposto que você e eu iríamos jejuar. É uma prática bíblica que nós temos que adotar mais. Oração, meditação e jejum. Então não se esqueça. Amanhã, jejum, oração e meditação. Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 11. Do verso 1 ao verso 7. Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 7. O título dado aí pela Sociedade Bíblica do Brasil, a natureza da fé. O tema nosso, a fé que agrada a Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque o Senhor o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho
de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que tu fales conosco. Amém. Irmãos, no sentido amplo da palavra, todos têm fé. Deixa eu dar um exemplo. Você trabalha pela fé que você irá receber no início do mês ou no fim do mês. Deixa eu dar outro exemplo. Quando você entra dentro do seu carro, você entra pela fé, crendo que você chegará ao destino desejado. Nesse sentido, até o ateu, o agnóstico, tem fé. Eles creem que Deus não existe, no caso do ateu. E no caso do agnóstico, ele crê que Deus pode existir. Outro exemplo, muito simples. Você toma um remédio, é pela fé. Você crê que o remédio vai te curar. Ou seja, todos nós, de certa forma, temos fé. Só, irmãos, que fé bíblica não é este tipo de fé. Fé bíblica é outro tipo de fé. Não tem nada a ver com mente positiva. Não tem nada a ver com crença. E é interessante que o próprio autor da carta aos Hebreus, ele dá uma definição concisa, sucinta, porém profunda do que significa fé. Ele diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ele usa aí 3 palavras que sintetizam, resumem, sumarizam o que é fé. Primeira palavra que ele usa aí é certeza, que significa literalmente servir de escora, da sustentação. Então o autor de Hebreus diz que a fé cristã é uma fé que serve de apoio, que dá sustentação ao cristão. Seria o mesmo que alicerce. É confiança segura, inabalável. Aqui eu quero reportar as últimas palavras ditas por Jesus no Sermão do Monte, onde ele diz que 2 homens construíram uma casa. A chuva caiu, o vento soprou, o rio transbordou. Uma casa caiu e a outra permaneceu de pé, por um motivo simples. Ela tinha certeza, sustentação, ela tinha escora. A segunda palavra usada aqui pelo autor da carta aos Hebreus para definir, para sintetizar a palavra fé é convicção, que significa persuasão íntima. É algo miraculoso. É o Espírito de Deus testificando com o meu espírito. A ideia aqui, irmãos, é de que o Senhor me deu uma convicção
tão profunda, tão robusta, que eu não consigo mais deixar de crer. Nesse sentido, Norman Geisler tem um livro muito interessante. O título dele é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Irmãos, quando o autor de Hebreus diz que é convicção, diz que o Espírito de Deus me convenceu de tal forma que eu estou persuadido de tal maneira que é mais fácil você me persuadir que eu não existo do que Deus não existe. É algo tão forte, tão íntimo, tão profundo, que eu não consigo descrever. E a outra palavra que ele usa aí é a palavra testemunho. Testemunho. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Fé é algo que agrada profundamente a Deus. Essa expressão aparece 22 vezes, somente no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Esse tipo de fé aqui é a fé que de fato agrada a Deus. Porque ela tem lastro, ela tem peso, ela é alicerçada, ela é carregada de convicção. E ela gera impactos em nós e gera impacto nas pessoas que estão à nossa volta. Essa fé que o texto diz que agrada a Deus não é a certeza no desconhecido, mas a certeza no invisível. Porque para o agnóstico, Deus é uma possibilidade. Para nós, não. Para nós, Deus é uma certeza. E uma certeza carregada de lastro, de peso. E essa fé robusta, com lastro, é a fé que nos faz enxergar o hoje, o amanhã e o ontem. Nos faz enxergar aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus está fazendo por nós e aquilo que Deus fará por nós. Deixa eu dar um exemplo. Nos faz enxergar a cruz. Me faz enxergar as consequências da cruz na minha vida hoje. E me faz enxergar as implicações da cruz no futuro. É o tipo de fé que faz com que eu saiba que eu me encontro na Avenida Maria de Castro Silva, 379, bairro Vale do Sol, Viçosa, Minas Gerais, Brasil. Planeta Terra, mas ao mesmo tempo nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Depois que ele define fé, ele fala dos efeitos desta fé na nossa vida, no versículo 2 e 3. Fé não é algo estéril, pois se fosse estéril, não produziria vida na nossa vida. Mas também não é histérica, porque se fosse histérica, produziria apenas euforismo epidérmico lunáticos e nos faria fanáticos. Mas não. Então, quais são os efeitos dessa fé? Primeiro, a fé, ela honra profundamente a Deus.
Olha o verso 2 novamente. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Irmãos, quais são os antigos aqui? Do verso 4 em diante, nós encontramos o nome deles. Foram homens que desafiaram as circunstâncias, indo contra o mundo, contra a incredulidade e contra a aparente impossibilidade. Homens que creram que Deus abriria o mar vermelho, e Deus abriu. Homens que creram que Deus poderia usá-lo como instrumento para derrotar um gigante, e destruiu. Homens que creram que Deus poderia usá-los para ressuscitar mortos, para derrotar exércitos poderosíssimos. Esse tipo de fé honra a Deus, e louvado seja Deus, que Deus também honra a gente assim. Pela fé, os antigos obtiveram bons testemunhos. Segundo efeito, a fé faz com que nós entendamos que Deus transforma caos em cosmos. Olha o verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Que coisa extraordinária, irmãos. Está falando aqui de Gênesis 1, onde Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas. Que Ele fez o desorganizado, o caos, se tornasse organizado, cosmos. E aqui eu queria abrir um parêntese aqui. É o mesmo Deus que pode transformar este caos que virou o mundo por causa do coronavírus em cosmos. Isso no macro. Mas no micro, é o mesmo Deus que pode transformar o caos do seu casamento, o caos dos seus relacionamentos, o caos da sua alma em cosmos. É o mesmo. Porque o mesmo autor de Hebreus vai dizer, 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Louvado seja o nome dele. Mas também o texto nos ensina que esta fé, que tem lastro, que tem peso, robusta, que agrada a Deus, que honra a Deus, ela é demonstrada. Primeiro, ela anda junto com a adoração. Olha o verso 4 comigo, por favor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Irmãos, perceba que o autor de Hebreus está falando aqui de que a fé, ela anda lado a lado com a adoração. Quando você estuda o episódio, a história de Caim e Abel, você vai perceber que ambos eram adoradores. Só que Caim era um falso adorador. Ele queria as bênçãos de Deus, mas não o Deus da bênção. Abel era um verdadeiro adorador. Diz lá que Deus não se agradou nem de Caim e nem da sua oferta. Por outro lado, Deus se agradou tanto de Abel quanto da sua oferta. Irmãos, é na adoração, é no altar que as diferenças se tornaram claras. Talvez, se existisse naquela época, e não existia, espectadores, eles não conseguiriam detectar
quem estava adorando de fato ao Senhor. Mas Deus sabe. É no altar, irmãos. É no coração. É no dia a dia. Que Deus se agrada ou não. Deus se agrada do adorador e da adoração. Não há como separar as duas coisas. As duas coisas andam juntas. Abel ofertou a Deus, visando a vontade de Deus, a glória de Deus e apontando para um Redentor. Está lá em Gênesis 3:21. Do outro lado, a fé de Caim era fé em si mesmo, era fé nas obras. Ele cria que ele podia ser salvo pelos seus méritos. E se você ler no capítulo 12, 24, aquilo que fala logo, que vem logo depois do testemunho aí, você verá que a oferta de Caim fala até o dia de hoje. Segundo, a fé e o relacionamento pessoal e íntimo, profundo com Deus, também andam juntos. Olha o verso 5 e 6 comigo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, Enoque não só acreditava na existência de Deus, mas ele era íntimo de Deus. Nós podemos afirmar que Enoque era amigo de Deus. Tem um texto lá em lá em Colossenses 2:6, que nos chama a atenção com relação a isso. Diz assim: assim como recebestes a Cristo, o Senhor, andai nele. E aqui, a palavra de Deus nos ensina que fé e intimidade, compromisso, andam lado a lado. Irmãos, a fé na pessoa de Deus nos leva a um relacionamento de reverência, de temor, mas também de amor ao Senhor. Irmãos, o que nós sabemos de Enoque? Que ele andou com Deus. Eu conheço pessoas simples, que não oram em público, discreta até na hora de trazer os seus dízimos e as suas ofertas, mas que Deus conhece profundamente, até mais do que eu. Gente mais íntima com Deus do que muitos pregadores e teólogos. Andou com Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. E diz que Deus o tomou para si. No caso aqui, ele não experimentou a morte física. Mas no nosso caso, que andamos com Deus também, talvez nós não sejamos um Enoque. Mas se hoje ou amanhã nós partirmos, é porque o Senhor nos tomou para Ele. Quando um crente morre, ele é tomado por Deus. Ele é levado por Deus. Irmãos, fé que não nos leva a ter intimidade, compromisso com o Senhor, não é fé bíblica. Não é. Você deve desejar andar com Deus. Deixa eu ilustrar aqui com uma passagem bíblica. Jesus diz que nós devemos tomar o seu jugo. A palavra jugo ali é canga. Jesus diz, olha, coloque o seu pescoço do lado do meu e vamos andar juntos.
Quando Jesus deu a grande comissão para os discípulos do passado e para você e para mim, ele fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o Senhor Jesus de pé. Então, irmãos, não tem como você afirmar que crê no Deus da Bíblia, que se manifestou na pessoa de Jesus, e não tem intimidade, não querer ter intimidade, não querer andar com Ele. Ele tem que ser prioridade da nossa vida. Nós devemos acordar, e a primeira coisa que nós devemos fazer é desejá-lo. Pedir que Ele esteja conosco, nos conduzindo, no decorrer do dia. Mas diz também, irmãos, que a fé bíblica nos leva ao serviço. Nos leva à adoração, nos leva a andar juntos. Adoração, comunhão e serviço. Para sintetizar melhor, adoração, comunhão e serviço. O terceiro exemplo aí é o exemplo de Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, Deus quer que você e eu o louvemos, que você e eu tenhamos comunhão com Ele, mas Ele quer que você e eu também o sirvamos. Ele trabalhou por nós, Ele trabalhou em nós, mas Ele quer trabalhar também através de nós. Porque Deus faz por nós, faz em nós e faz através de nós. E notem algo interessante aí. Primeira coisa, Deus chamou o homem para servi-lo, mas antes de ser servo, no sentido de servi-lo, ele era servo no sentido de temê-lo. O texto diz aí que Noé era um homem temente a Deus. Ele levava Deus a sério. Ele acreditou em Deus, apesar de ter recebido uma ordem aparentemente estranha. Faça uma arca. Irmãos, lá no capítulo 6 de Gênesis, verso 5, diz que Noé fez tudo que o Senhor lhe ordenara. Tudo que o Senhor lhe ordenara. Agora, até então, nunca havia chovido forte na terra. Só nublina. Tipo uma cerração caía. Mas diz a Bíblia que Noé seguiu a ordem de Deus literalmente. Irmãos, quando Deus nos dá uma ordem, cabe a nós obedecê-la. Às vezes, ela parece ilógica. Talvez ela não é razoável para a nossa mente, para o nosso coração, mas se Deus mandou, obedeça. Elias, a Bíblia diz que era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas o que a gente percebe em Elias era a sensibilidade que ele tinha para ouvir a voz de Deus. Deus manda ele para Querite, ele vai. Lá Deus diz, olha, vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê alimento. Diz o texto, que ele se levantou e foi. Isso é obediência, irmãos. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela.
Ele levantou e foi. Moisés, volta para o Egito. Seja meu instrumento para libertar o povo. Ele foi. Jeremias, Isaías, os apóstolos, homens e mulheres que tinham a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e, ao mesmo tempo, um coração aquecido para fazer a vontade de Deus. Irmãos, Pedro, na sua segunda carta, ele chama Noé de pregador da justiça. E diz que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, que era pregador da justiça. Noé, irmãos, por amor a Deus, teve que romper com vários obstáculos. Imagine o povo passando ali e vendo Noé construindo uma arca, ironizando, ridicularizando Noé. Todo mundo passando com a chuteira na mão para jogar bola, para ir para uma festa. Está lá Noé com o serrote na mão, com a plaina, com a motosserra. Sabe quantos anos Noé levou para construir a arca? 120 anos, irmãos. 120 anos pregando. Não apenas prego, mas pregando a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que ele era pregador da justiça. E ninguém se converte. As pessoas ironizando, zombando, escarneando, ridicularizando. Creio eu que no local onde Noé trabalhava construindo a arca, virou um ponto turístico. Alguém dizia assim, olha, tem um maluco chamado Noé, que trabalha o dia inteiro construindo uma arca. Vamos lá? Vamos. Aí o pessoal ia lá. O pessoal olhava e falava assim, puxa vida, ele pode ser maluco, mas trabalha muito bem com madeira. Ele pode ser maluco, mas olha, é um profissional e tanto. Está lá Noé. Prega um prego, prega o juiz de Deus. Prega um prego, prega o juiz de Deus. 120 anos, irmãos. Deus quer nos usar assim como usou Noé. Não importa se as pessoas irão nos ironizar. Quando Paulo terminou de pregar no Areópago, houve 3 tipos de reação. Alguns zombaram de Paulo. Outros disseram, em outro momento te ouviremos. Mas diz que alguns se converteram. Dâmaris e Dionísio, a Areopagita. Sempre assim, irmãos. E eu quero terminar aqui, irmãos, fazendo 5 aplicações bem básicas na sua vida. Primeira delas, fé não é um mero acreditar, mas é uma força poderosíssima que afeta e muda a nossa existência. E encha o peito de fé. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Fé move o mundo, e é verdade. Irmãos, os discípulos de Jesus, homens que não passavam em nenhum concurso público, nenhum DRH, mudaram o mundo. Sabe por quê? Por causa da fé. Tem sido assim ao longo da história. Continuará sendo. Eu creio muito mais no poder da oração do que na ciência para acabar com o coronavírus. Mas muito mais. Eu creio que nós temos aí quase 6.000 mortos, ou mais, eu não sei, pouco menos ou pouco mais. Se nós não tivéssemos orado, se nós não estivéssemos orando, nós teríamos muito mais. Não tenho dúvida nenhuma com relação a isso.
Oração pode. E pode muito. Segundo, a fé bíblica pode ser comparada a um músculo. Se você não exercitar, vai atrofiar. Você tem que exercitar a sua fé. Eu não estou falando aqui de mente positivista, não. Coisa que você aprende na neurolinguística, não. Estou falando de fé bíblica exercitada todo dia. Tem que ser exercitada. E precisa ser exercitada. Senão, você não vai saber recitar o Salmo 23 no coração. Você vai dizer assim: o Senhor foi o meu pastor. O Senhor será o meu pastor. Mas você não vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Agora, se você exerce sua fé, você vai poder dizer: o Senhor é o meu pastor. Você terá músculos espirituais para tal. Terceiro, a fé bíblica nos ensina que a salvação foi sempre por ela, pela fé. Todos esses homens alcançaram coisas extraordinárias por intermédio da fé em Deus. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho, foi Deus. Irmãos, pensa comigo. Você acha que foi a pontaria de Davi que matou Golias? Leia o texto com cuidado. Diz que a pedra ficou grudada na testa de Golias. Eu tenho uma tese comigo, que um anjo subiu naquela pedra e virou um míssil. Irmãos, quem parou os planetas para Josué lutar foi Deus. Quem deu força para que homens e mulheres morressem pela fé foi Deus. Nós temos histórias de homens e mulheres que eram queimados e não sentiam dor. Outros sentiram. Porque milagre é assim, Deus faz quando quer. Mas muitos não sentiram nem dor. Alguns mártires cantaram durante o seu martírio. Quarto, Abel, Enoque e Noé tinham algo em comum. Eles creram naquilo que Deus havia revelado, sem ver, tocar, sentir ou provar. Irmãos, você e eu temos muito mais bagagem para acreditar em Deus do que os nossos 3 irmãos, Abel, Enoque e Noé. Muito mais. Por último, e queria que você não esquecesse disso. Abel ofereceu o sacrifício porque cria. Enoque andou com Deus porque cria. Noé construiu uma arca porque cria. Notem, o que fez a diferença na vida desses 3 homens é que eles criam no Senhor. Eles tinham lastro, convicção que Deus estava com eles. Que Deus era partícipe com eles. Que Deus não era um mero espectador na vida deles. Que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Abel ofereceu o sacrifício porque cria. Enoque andou com Deus porque cria em Deus. Noé construiu a arca porque cria em Deus. E é assim que nós vivemos, irmãos. Nós não vivemos por aquilo que sentimos. Nós vivemos pela fé. Pela fé. Irmãos, segundo alguns especialistas, nós teremos um tempo muito bom de colheita depois que passar o coronavírus. Muita gente vai procurar Deus.
Mas muitas pessoas também irão se decepcionar com Deus. Sabe por quê? Porque elas achavam até então que elas tinham controle de todas as coisas. Eu determino, eu mando, eu posso. Porque essas pessoas, a fé delas era uma fé que sente. Só sente, só sente. Não passa de euforismo epidérmico, de pele. Mas não tem lastro para aguentar um câncer, uma morte batendo na porta, um coronavírus, uma crise financeira. Mas essa fé bíblica aqui, ela vence câncer. Ela vence a morte batendo na porta. Ela vence crise. Ela rompe barreiras. Ela faz com que o invisível se torne visível. Que o intangível se torne palpável. Que coisas aconteçam. Esse tipo de fé. Eu queria agora orar com você. Em nome de Jesus. Irmãos, não é vergonha. Pelo contrário, é necessário pedir a Deus mais fé. Os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Todo dia, irmãos, estou precisando de fé. Todo dia. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai acostumar o tanque da nossa alma a andar só na reserva. Todo dia, aquele pouquinho. Vou andar com o tanque cheio. Cheio. Você vai andando na reserva, um dia você esquece. Um dia você esquece. Eu queria orar com você. Eu não estou dizendo orar por você, com você. Eu estou orando por mim também. Feche os seus olhos aí. Curve a sua cabeça. Em nome de Jesus. Ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que tu aumentes, ó Pai, a nossa fé. Que nós tenhamos uma fé robusta, ó Pai. Uma fé que beira o inabalável, Pai. Uma fé que nos leve a declarar como profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Uma fé que nos leve a afirmar: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Uma fé que nos leva a pensar nas coisas lá do alto, a buscar as coisas lá do alto, Pai. Uma fé que nos leve a uma adoração intensa, que nos leve, ó Pai, a ter mais intimidade contigo e que nos leve a trabalhar para a glória do Senhor, ó Pai. Essa é a nossa oração. No nome santo, bendito, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive sim, que reina sim, e que voltará em glória. Aleluia. Em nome dele. Amém. E amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.